Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui com aquele nosso vídeo noturno, todas as noites trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Só que hoje, de uma forma um pouquinho diferente, aí a gente está com o projeto já há algum tempo da gente fazer um vídeo com temas específicos e trazer sempre um convidado para debater conosco. Semana fervendo no Vasco aí, o Vasco fora de campo, né, sem jogos. O Vasco só volta a campo no dia 30 de março, estreia no Brasileirão, isso de forma oficial, né? Pode ser que nesse meio tempo aí haja um amistoso, né, um jogo-treino, mas de forma oficial é dia 30 de março a estreia no Brasileirão contra o Santos, em São Januário. Mas o Vasco, todos nós sabemos, né, que é um clube que não para, dentro de campo e fora de campo. E o que está fervendo agora é fora de campo, a política do Vasco. E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. E está comigo aqui o meu amigo Eduardo Maganha, que eu já agradeço pela presença. Edu, muito obrigado. Boa noite aí para você, cara. Boa noite. Vamos conversar desse assunto que eu nem gosto, né? Política É, do Vasco. é verdade. O meu canal é um canal que eu até tento evitar falar de política, mas tem certos assuntos que não tem como fugir, né? O que eu percebo, Edu, é que, na minha visão, parece que a eleição vai ser semana que vem, porque o negócio está fervendo, né? Aqueles agentes políticos, aqueles personagens políticos que a gente imagina que estariam acabados dentro do Vasco da Gama, né? Eles ressurgem das cinzas, né? E voltam aí a esquentar, né, a parte política do Vasco. Fora isso, a gente tem as questões ainda envolvendo a 777, EICAP, né, liminares, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Na tua visão, cara, um dia vai existir uma paz política no Vasco da Gama? Pô, cara, isso aí é o que eu mais persigo. Eu persigo essa paz política, acho fundamental, porque a gente tem exemplos na história do Vasco de que isso daí é que fortaleceu o Vasco, né? O grande exemplo lá em 85 para 86, quando quem perdeu a eleição é convidado a participar e, e aí pacifica o clube e avança para períodos de muitos títulos para o futebol do Vasco, de crescimento, de fortalecimento ainda mais nos bastidores. Então acho que o caminho é esse. Eu tenho, você sabe, eu sou da oposição do Vasco, não, não, como é que eu posso dizer, não faço parte de absolutamente nada de gestão do Vasco. Na verdade, eu nunca fiz parte de nada de gestão do Vasco. Mas o meu grupo político não está envolvido em absolutamente nada de gestão do Vasco desde 2017. Então, tudo que foi 2018 para cá, tem, a gente está assistindo os caras batendo cabeça, errando, errando, errando. E a gente tentando participar da única forma que a gente pode participar, dando alguma sugestão e, obviamente, sendo solenemente ignorado. Então, isso é que a gente. Isso é o que vem acontecendo há bastante tempo. E dessa vez, na última eleição, eu fiz parte da chapa que terminou em segundo lugar. E isso acabou me fazendo participar do Conselho Deliberativo. Então, hoje, eu sou um conselheiro dentro de 300 nomes. E quando tem alguma reunião, se eu tiver uma possibilidade de participar com alguma sugestão, alguma pergunta, algum questionamento, eu participo. Então na prática, essa é a minha participação política. O máximo que eu sou ouvido é quando eu faço algum questionamento numa reunião do Conselho Deliberativo. É isso. Nesse período que você está lá como conselheiro, algo te surpreendeu muito assim, ô Maganha? Cara, teve uma. O que me surpreendeu foi numa.
numa reunião que foi participar o cara do Conselho Fiscal da SAF. E é até o cara que foi indicação do Vasco. Na época o Vasco era o Vasco do Salgado, né? O Vasco dos Roxos. E aí, antes de começar a reunião, eu conversei com ele, e assim, ele estava me transmitindo, olha, cara, as coisas aqui não estão sendo feitas de forma muito correta, não. Então, aí, a reunião, a gente ia poder fazer perguntas para ele. Aí eu fiz algumas perguntas para ele já me contou. Né? Em off ele me contou uma coisa, no on ele já contou uma outra coisa. E aí, enfim, isso aí me surpreendeu. É meu cartão de visita na política do Vasco. Apesar de essa ser uma pessoa que não é da política do Vasco. Sei lá, um torcedor do Grêmio, entendeu? Então é um cara que foi contratado para ser do Conselho Fiscal da SAF. Falando nisso, a SAF, porra, o cara que é contratado para ser do Conselho da SAF, então, porra, você não tem um Conselho Fiscal. Você tá entendendo? Conselho Fiscal as SAFs não tem Conselho Fiscal que realmente está fiscalizando. Os caras são contratados para estar lá, pô. Tem remuneração. Você tá entendendo? Agora, nos clubes, na versão do associativo, aí você tem a figura, não são cargos remunerados, e aí tem a figura do conselheiro de oposição, que pode fazer a fiscalização com mais empenho. Nesse momento, quem é o conselheiro fiscal por parte da oposição é o Pedro Strozenberg. Mas até o momento ele tem assinado, não tem detectado irregularidades, pelo menos ele não tem assinado nada de diferente dos outros dois conselheiros do Conselho Fiscal. A gente colocou na capa do nosso vídeo aí, né, o checkmate, né, na política do Vasco. O que você achou dessa situação do Vasco questionar na justiça quem que assina pela 777? Hoje até saiu um vídeo aí do Carregal, né, na Vasco TV, né, ele comentando sobre isso. Né, e é uma coisa que me espanta bastante, cara. Eu não sei, eu não sou da área jurídica, né, mas, cara, como é que você não consegue identificar quem assina pela outra parte? A gente já tem aquele mistério da LLC Carioca, de tentar descobrir quem é o dono da LLC Carioca. Para mim, né, eu acho até que já descobriram, tá? Só não divulgaram. Acho que quem está lá investigando, a comissão, eu acho que já descobriram, mas não divulgaram. Né? De repente vão divulgar no momento correto, no momento apropriado. Né? Agora, essa questão de saber quem assina pela 777, cara, eu acho isso um absurdo. A gente o Vasco não conseguiu identificar isso até agora. Sim, cara, você fala LLC Carioca, acho que muitas pessoas falam isso, mas o nome correto é 777 Carioca LLC. E realmente é uma empresa que foi aberta em Delaware justamente para que a 777 Partners protegesse ali o seu patrimônio. Se tivesse algum problema com o Vasco, isso estourava na 777 Carioca e não estourava na 777 Partners. O problema é que a 777 Partners estourou. Né? Ela que causou o problema. E aí foi no sentido inverso, né, da bola de destruição. Enfim. E tem esse grande mistério, né, de quem é que realmente está por trás da 777 Carioca. As pessoas falam com absoluta certeza. O Salgado tá ali, o Osório, o Duque Estrada. O pessoal fala, pega os roxos, os personagens roxos que foram mais ativos para a venda do Vasco e crava, diz com certeza. Tu olha as redes sociais e fala, porra, descobriram. Mas na verdade você não tem como descobrir. Porque essa empresa foi registrada num estado, que é o estado de Delaware, nos Estados Unidos, que protege a identidade dos donos da empresa. Então você não fica sabendo nem qual é a estrutura da empresa, porque uma empresa ela pode ter pessoas físicas e pode ter pessoas jurídicas que se juntam e ali ficam e botam esse escudo de 777 Carioca. Então tem a tal da, acho que é Nutsmag, alguma coisa assim, que dizem que essa empresa está
envolvida com a 777 Carioca, mas pode ter algum outro nomezinho ali que não aparece, e dentro desse nomezinho que não aparece, ter outros personagens, talvez até um ex-dirigente do Vasco. O que, se for descoberto, provavelmente até cancelaria a venda do Vasco, que é uma irregularidade muito grave. Então, quando o Vasco pede para que a 777 Carioca se identifique, porque ela tá uma. Ela não tá nem. Ela tá com muitas personalidades, digamos assim. Se ela fosse uma pessoa doente, é aquela pessoa que tem multipersonalidades, sabe? Tem hora que você acha que é o Steven Pasco, mas ele já tá afastado. Aí vem a ICAP, aí vem um preposto da ICAP, aí vem um preposto de uma empresa que processa a 777, que processa a ICAP. Então tá uma zona do cacete. Hoje já apareceram com um quarto nome, que ainda não está nem registrado no processo, eu acho. Então, cara, o desembargador acatou o pedido Vasco. Identifiquem-se, 777 Carioca, identifique-se. Quem é você? Quem é que está movendo esse processo? Ele deu prazo para isso? Acho que ele deu 5 dias. Então vai ser já semana que vem. Então, cara, eu não sei se realmente vai se o desembargador vai exigir que apareça finalmente esse documento de Delaware que revelaria a estrutura da empresa, ou se isso vai continuar sendo omitido. Então eu considero essa jogada uma jogada, um checkmate. Porque pensa comigo, se tiver roxo nessa estrutura da 777 Carioca, mesmo que seja um roxo, vou chutar, Duque Estrada. Se ele aparece nessa estrutura, e ele tendo sido segundo vice-presidente administrativo do Vasco na época da venda, é possível que se cancele a SAF. É possível que isso transforme a SAF, volte a ser 100% do Vasco, do associativo. Entendeu? E aí a gente volta a ter um outro problema aqui. É a sanha de querer revender, né? Mas tu acha que esses caras seriam inocentes a ponto de ter o nome deles lá, porra, em algum tipo de documento, cara? Eu sinceramente, não acho que eles, cara, cairiam nessa armadilha, não. Sinceramente, sou muito cético em relação a isso. Eu só tô falando isso porque né, a gente tem as desconfianças. Eu tô deixando bem claro. Não há como a gente saber. Talvez, dependendo do que o desembargador pediu, pode ser que agora a gente acabe sabendo por tabela. E também tem aquela questão, será que esse documento, se ele realmente for apresentado, o documento de Delaware, que é protegido para você não conseguir acessar em Delaware, mas num processo jurídico eles seriam obrigados a se identificarem, se isso realmente aparecer, pode ser que pode também ser colocado em sigilo no processo. Né? Sim. Mas enfim, se aparecer, pode resultar num cancelamento da venda da SAF. Hoje saiu essa notícia aí, ô Maganha, que a gente conversou mais cedo, né? Do Josimar lá, dizendo assim: crise da 777 Partners atinge a ACAP. O dinheiro dos segurados está em risco nos Estados Unidos. Maio será um mês chave para os clubes que eram propriedades do fundo americano, incluindo o Genoa. Né? Você acredita, cara? Tem muita gente que, até o Carregal hoje na entrevista, né, jogou essa dúvida, dizendo que a ECAP já estaria respondendo pela 777 há muito tempo. Né? Vamos deixar essa parte de lado. Vamos dizer que isso não seja verdade. Você acredita que a 777 pode arrastar a ECAP para uma situação de falência também? Eu acredito. Pensa comigo, cara. Se você fosse fazer algum tipo de negócio na área de seguros nos Estados Unidos, se você fosse fazer hoje algum tipo de negócio, você faria negócio com a ICAP? Complicado. Eu acho até que nessa reportagem da Josimar Futebol, eles mencionam que a ICAP não está, né, fazendo novas vendas já há bastante tempo. Então, cara, é muito provável que eles realmente sejam dragados para o fundo do poço junto com a 777. Eu imagino que isso possa acontecer.
Falando em relação ao cenário político aí, já imaginando uma eleição para presidente, a próxima eleição aí para presidente. A gente já viu alguns movimentos, né, nas redes sociais, nos canais de YouTube, né, principalmente capitaneado aí nesse momento por Júlio Brandt, né, uma campanha nas redes sociais, aí no Twitter, num negócio de revenda já, né, que é algo, porra, politiqueiro, né, sem dúvida nenhuma, né, cara, tentando trazer, né, boa parte da torcida. Eu acho que boa parte da torcida quer realmente que o clube seja revendido, né, principalmente pelos resultados em campo que não estão vindo, né, pela expectativa que se criou, primeiro com a vinda da 777, né, que deu tudo errado, né, segundo, depois com a saída da 777 e a entrada do Pedrinho, né. Você acredita que isso, né, possa, de alguma forma, essa campanha impactar na eleição, na próxima eleição aí do Vasco? Olha, o Dib, isso daí realmente é um pouco do que você escreveu. Realmente tem personagem, né, que fica tentando a todo momento, que é o Júlio Brandt, que fica tentando a todo momento se colocar como uma pessoa que está alinhada, conectada com os interesses da torcida. Mas muitas vezes esse interesse da torcida é construído através de redes sociais que já foram conquistadas, digamos assim, pelo próprio Júlio Brandt há mais de 10 anos. Em alguns momentos eles largaram a mão do Júlio Brandt, mas você vê, já volta de novo. Então, eu não acredito que ele tenha força para conseguir essa empreitada no ano que vem. Eu acho que ele vai se colocar como esse personagem, né, que anti-Vasco, é um cara, na minha leitura, uma pessoa que está no Vasco hoje, está na política do Vasco hoje, com o único objetivo de implodir o Vasco por dentro, para mim é uma pessoa anti-Vasco, certo? Aí você vai pegar essa criançada que está no Twitter, nem sócio do Vasco não tem uma construção de identidade com um clube associativo, não consegue alcançar a importância da instituição ser forte, não consegue enxergar que os principais clubes estáveis no futebol brasileiro são associativos, são instituições sólidas, fortificadas e conseguiram chegar nesse espaço porque resolveram as suas questões financeiras. O que o Vasco precisa fazer, na verdade, é entrar nesse ciclo. Na minha opinião, é fundamental para o Vasco uma vaga na Libertadores. A vaga na Libertadores recoloca o Vasco numa prateleira que atrai mais investimentos, que atrai mais receitas, que aumenta todas as receitas do clube. Os jogadores se valorizam, você consegue vender o jogador por valores mais altos, você consegue mais bilheteria, os seus patrocínios, você pode conseguir valores mais elevados, porque agora você está se comunicando com a América do Sul. Então, não para de ser digamos assim, esse ciclo. Se você consegue a Libertadores no ano e consegue no ano seguinte se manter na Libertadores e por aí vai, você consegue solidificar, resolver essas questões financeiras. Perfeito. Entendeu? Eu entendo que é dessa forma que você sai desse buraco que a gente está. E vou chamar atenção para um detalhe, Deep. A temporada passada, o Vasco ficou, se não me engano, a 3 pontos. 3 ou 4 pontos, porque 3 pontos acho que ele ia igualar com o Corinthians. Sim. Então ele precisaria de um 4º ponto. Ou então um número de vitórias maior. Cara, bastava o Vasco vencer 2 jogos que ele empatou. E por falar em Corinthians, acabou de ser eliminado da Libertadores, tá?
Só para avisar. Maganha, precisamos encerrar esse vídeo, mas eu não posso deixar de encerrar sem falar que hoje, dia 12, o dia que nós estamos gravando esse vídeo aqui, fazem 6 anos da morte do Eurico Miranda, né? Com certeza o maior dirigente de futebol que o Brasil já viu, né? Com suas qualidades, seus defeitos, mas a gente tem que, com certeza, não podemos deixar de falar isso, que vai ser difícil ter outro Eurico aí, principalmente para brigar pelo Vasco como ele brigou. A ideia desse vídeo é isso aí, gente. É um vídeo curtinho, passando até um pouquinho do tempo que eu gostaria, mas quando a conversa tá boa, é assim mesmo. Esse assunto é assunto para ficar aqui 2, 3 horas falando. Edu, muito obrigado, cara, tá? E voltaremos aí, com certeza, a falar desses assuntos, tá? Um abraço para você e até a próxima, cara. Beleza, um abraço, saudações vascaínas, casaca. Galera, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos, né? Se inscreva no Corujão e se quiser participar de uma das nossas lives de membro, entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só virar membro do canal. Gente, um abraço, até a próxima.